pessoal, nós iniciaremos agora a análise da obra intitulada Ler e Escrever, Estratégias de Produção Textual, livro produzido por Inguedore Vilaça-Có e Wanda Maria Elias. Nós vamos utilizar aqui a segunda edição de 2017. Pois bem, pessoal, a análise dessa obra ela vai ser dividida. Na primeira aula, nós vamos falar da fala escrita. Segunda aula, escrita e interação. Terceira aula, escrita e práticas comunicativas. Quarta aula, escrita e contextualização. Quinta aula, escrita e intertextualidade. Sexta aula, escrita e progressão textual. Sétima aula, escrita e progressão sequencial. E na oitava aula, escrita e coerência. Nós estamos seguindo aqui, pessoal, a própria organização da obra, né? Para cada capítulo, nós vamos ter uma aula de análise, ok? Já na introdução da obra, nós temos que o objetivo deste livro, né, é explicar de uma forma simples e didática as principais estratégias que estão à nossa disposição, né? À disposição daqueles que produzem textos no momento da escrita. Então, é importante destacar, pessoal, que o principal foco aqui, né, é a produção de textos escritos, né? No primeiro capítulo, na aula de hoje, né, nós vamos abordar a relação fala e escrita, né? Mas a gente já pode destacar aqui que em relação a essas duas modalidades, fala e escrita, né, o foco vai ser dado na produção escrita, ok? Vale destacar que o princípio utilizado aqui pelas autoras, né, é o princípio da interação, né? A atividade de produção textual ela é regida pelo princípio da interação. Se você produz algum texto, né, o princípio que está na produção desse texto é um princípio interacional. Se a gente produz textos, a gente produz para interagir. E também pelo fato de esta obra ser direcionada também, né, seja aos acadêmicos, seja àqueles que estão em sala de aula, os professores, né, nós temos aqui a busca por essa relação teoria e prática. Então, nós vamos abordar aqui aspectos da teoria, da linguística textual, né, mas ao mesmo tempo fazendo relação com as práticas de ensino, né? Por isso que as autoras utilizam aqui redações, né, textos produzidos por alunos do Fundamental 1, né, dos anos iniciais do ensino fundamental e também dos anos finais do ensino fundamental, principalmente para mostrar a influência da fala na escrita. São utilizados textos produzidos por alunos que estão nos anos iniciais do ensino fundamental, ok? Então, há essa busca aqui por relacionar a teoria e prática de ensino, né? Como eu falei anteriormente, o livro é direcionado a professores, estudantes de curso de letras e pedagogia também, bem como aqueles que estejam interessados, né, em questões relacionadas à produção, escrita, ensino, funcionamento da linguagem de maneira geral, né? A concepção utilizada aqui pelas autoras, pessoal, é uma concepção sociocognitiva e interacional da linguagem. E assim, não é o objetivo dessa obra, né, falar especificamente sobre abordagem sociocognitiva, o que é abordagem sociocognitiva, né? Mas o que a gente pode falar aqui rapidamente, né, isso não está na obra, é que essa abordagem sociocognitiva está inserida na linguística textual contemporânea, né? Vale lembrar que a própria linguística textual ela vai passando por modificações, né? Então, essa abordagem sociocognitiva é algo contemporâneo na linguística textual, busca responder algumas questões, como
como se dá os processos de referenciação, categorização, inferenciação, né? E é interessante que essa abordagem sociocognitiva, ela não vai abordar de maneira dicotômica, ou seja, separada, de forma estanque, né? Pensamento, né? E linguagem ou mesmo o mundo, né? Então, pensamento e mundo não são vistos de forma dicotômica, ok? Ou seja, o que nós temos aqui é uma perspectiva integradora. Mente, linguagem, mundo, né? A linguagem aqui ela não vai ser vista como uma simples representação dos referentes que estão no mundo, ok? Várias perspectivas filosóficas buscavam compreender como a gente estabelece sentido em relação ao que está ao nosso redor, né? O que está ao nosso redor. Então, como é possível estabelecer sentido para esse entorno sociocultural? Isso foi um dos temas centrais do pensamento, principalmente do pensamento ocidental, né? Até porque a linguagem, desde os tempos antigos, né? Considerando aqui a Grécia Antiga, notadamente, né? Deu um grande papel aos processos de construção ou representação da realidade. E isso, de fato, veio a influenciar, seja de forma implícita ou explícita, né, toda a história dos estudos linguísticos. A ideia de que a linguagem representa estruturas lógicas da mente perdurou durante muito tempo, até o final do século XIX, com os estudos da filosofia analítica. Então, essa concepção de linguagem como reflexo de estruturas universais, né? Universais porque nós já nasceríamos com ela, né? já são estruturas pré-existentes, né? Acaba extrapolando os limites da própria linguística. No século XX, os estudos de base empírica, né, de base experimental, né, passaram a defender uma ideia de que em nossas mentes, né, o que havia era uma espécie de tábula rasa, ou seja, todo conhecimento deveria ser explicado como vindo de nossas experiências com o mundo, né? Uma visão bem behaviorista, né? O estruturalismo linguístico americano, por exemplo, buscou nessa hipótese behaviorista da psicologia, né, respostas a como se dá a aquisição da linguagem, né? É justamente aí, pessoal, que vem a grande crítica feita, né, por Chomsky. E é aqui que vem a contribuição da ciência cognitiva, né? Na linguística, a ciência cognitiva, representada pela teoria gerativa, né, ela vai ter como um ponto inicial o livro Estruturas Sintáticas, que foi publicado em 1957 por Chomsky, né? Aqui a gente vai ver o gerativismo rebatendo essa tese que eu disse anteriormente, né, do behaviorismo, que busca explicar a aquisição da linguagem, né? Então, o gerativismo vai rebater isso, e a língua passa a ser vista como uma faculdade mental natural, algo que é inato, né? Interior. E justamente por ser interior, por ser inato, ele não pode ser determinado pelo social, como pensavam os comportamentalistas, né? Os behavioristas, né? A linguagem aqui passa a ser analisada de forma matemática e abstrata. O chamado cognitivismo clássico, de uma maneira geral, compreendia o cérebro como uma espécie de máquina. Mas e onde entraria aí essa abordagem sociocognitiva, né? Porque está faltando o aspecto social, né? Na perspectiva da abordagem sociocognitiva, a linguagem é vista não como uma representação dos referentes mundanos ou como uma mera competência de habilidades cognitivas inatas, né? Como nós vimos com Chomsky. Mas nessa abordagem sociocognitiva, a linguagem é vista como local onde, dialeticamente, o mundo exterior, né, daí entra o mundo cultural, social, né, se relaciona com os processos internos, que são os nossos esquemas mentais, construindo discursiva e intersubjetivamente versões públicas do mundo. E que, então, pessoal, o que nós temos aqui é
uma integração dos elementos exteriores e dos elementos interiores. E um bom exemplo disso na linguística textual é o caso da referenciação. Tanto a referenciação como a própria nomeação são vistos aqui como processos complexos, né? E que precisam ser analisados em atividades socio-interacionais. Por quê? Porque, dependendo do ponto de vista dos interlocutores, a gente acaba construindo seres, objetos do mundo, né, de uma forma diferente. Por exemplo, né, Tiradentes é um traidor para uns. Para outros, é considerado como um grande herói. Isso depende do período histórico ou também da posição ideológica dos enunciadores, né? Atualmente, nós estamos vivendo um momento de extremismos, né? Ou você está de um lado, ou você está do outro, né? Ou então você simplesmente não se manifesta, né? Para não dar confusão. Quando você está de um lado, você vê alguns indivíduos como heróis. Quando você está do outro, você vê os mesmos indivíduos, né, como vilões, né, como os verdadeiros responsáveis, né, por toda a desgraça que está ocorrendo atualmente. Pois bem, né? Eu acho que a gente até se estendeu um pouco aqui falando sobre essa concepção sociocognitiva, né, interacional da linguagem. Nós não temos isso aqui no texto, né? Por isso que aqueles que desejam se aprofundar um pouco mais nos estudos, eu aconselho a leitura de Chomsky, né, no que diz respeito ao aspecto cognitivo, né? Chomsky, Marcuse, Dubois também, eu recomendo, Lakoff e Johnson, Halliday, né? Talmy-Givon também eu recomendo. Enfim, então vamos dar continuidade aqui à nossa obra, né? Então, o texto é visto aqui como o próprio lugar da interação verbal e os interlocutores são vistos como sujeitos ativos, né? Então, na produção textual, né, nós não temos de forma estanque, né, o produtor, né, e o seu interlocutor. Por que nós não temos de forma estanque? Porque aquele que recebe o texto, ele também participa da produção de sentido desse texto. Okay? Ele participa da produção de sentido desse texto, até porque o sentido ele é construído na interação, né? O texto por si só ele não tem sentido. O sentido ele é construído na interação, né, entre os interlocutores, ok? Que eles estão empenhados em fazer com que esse texto que está sendo produzido, né, seja compreendido, ok? Então, o que nós temos aqui é um texto, né, entendido como algo que, para ser compreendido, depende não só de características textuais, como também de características cognitivas dos usuários da língua. Por isso que a produção textual, né, nós temos obviamente um processo ativo e o leitor ou ouvinte ele também desempenha um papel ativo, né, tanto reconstruindo como construindo um sentido para esse texto, né? É como se ao receber um texto, né, quando a gente se depara com um texto, é como se a gente estivesse construindo um novo texto mentalmente, né? Só que esse novo texto, ele não representa a totalidade desse texto que a gente está recebendo. O texto que a gente recebe, ele vai dialogar com os nossos conhecimentos, né? E por meio desse diálogo, outro texto será construído, ok?